a qualidade de associado, como antes. 35. Quando a natureza de todas as coisas racionais equipocada a ser racional com os seus poderes, uma das faculdades que nós dela recebemos foi que, tal como ela transmuta todos os obstáculos ou oposições, também os ajusta aos seus lugares na matriz do destino e os assimila em si própria, e assim um ser. Menos 92. Racional tem o poder de transformar cada obstáculo em material para si mesmo e utilizá-lo para pôr em marcha as suas diligências. 36. Nunca fiques confuso com as visões imediatas de uma vida inteira. Isto é, não deixes que os teus pensamentos percorram toda a enorme quantidade e variedade dos infortúnios que te podem acontecer, mas pergunta-te, antes, à medida que vais deparando com cada um, o que é que há aqui de intolerável, de tão insuportável? E vais ver que ficas envergonhado por admitir a derrota. Mais uma vez, lembra-te de que não é o peso do futuro, ou do passado que te estão a pressionar, mas sempre só o do presente. Mesmo este fardo pode ser atenuado se o confinares aos seus próprios limites e fores bastante severo com a incapacidade do teu espírito para suportar uma tal banalidade. 37. Panteia 64 ou Pérgamo ainda estão junto do túmulo de Vero. Chabrias ou Diômito, junto do de Adriano. Que ridículo! E suponhamos que ainda estavam, os mortos seriam sensíveis a isso. Ou, se o fossem, estariam contentes. Além disso, mesmo que os próprios mortos estivessem contentes, será que é de esperar que os pranteadores, pela sua parte, vivam eternamente? Não estavam eles também condenados a ficar velhos e a morrer? E, então, que fariam os pranteados quando os seus pranteadores deixassem de existir? E tudo isto para nada mais do que um saco cheio de fedor e decomposição. 38. Nas palavras do sábio Crito, se tendes olhos para ver, pois, vede. 39. Na constituição de um ser racional, não encontro qualquer virtude implantada para combater a justiça, mas encontro o autodomínio implantado para combater o prazer. 40. Apaga as tuas noções daquilo que imaginas ser doloroso e então o teu eu fica invulnerável. O meu eu, o que é isso? A tua razão. Mas eu não sou todo razão. Seja, nesse caso, pelo menos que a tua razão se abstenha de causar dor a si própria, e se outra parte de ti está com problemas, que os pensamentos sobre si própria sejam só da sua conta. 41. Para a natureza da força vital que anima os nossos corpos, qualquer frustração dos sentidos é um mal, como também o é a frustração de qualquer esforço. A natureza de uma planta tem também as suas próprias frustrações e os seus males. E da mesma maneira, qualquer frustração do espírito é um mal para a natureza do espírito. Aplica tudo isto ao teu próprio caso. Uma dor afecta-te, ou um prazer. Os sentidos tratarão disso. Foste contrariado numa diligência. É verdade que se ela foi feita sem qualquer concessão a uma possível falha, tal frustração é realmente um mal para ti como ser racional. Contudo, uma vez que aceites aquela necessidade universal, não podes sofrer mal nenhum nem qualquer frustração. Não há ninguém que possa frustrar o espírito dentro do seu próprio domínio. O fogo, a espada, a opressão, a calúnia e tudo o mais são
Menos 93. Impotentes para o tocar. O globo, uma vez em órbita e verdadeiro, continua a ser esférico. 65. 42. Eu, que nunca magoei voluntariamente ninguém, não tenho nada que me magoar a mim próprio. 43. A cada um a sua felicidade. Para mim, a solidez da minha faculdade soberana, a razão, sem afastamento da humanidade e das suas vicissitudes, a capacidade de abranger e aceitar todas as coisas afavelmente, e tratá-las de acordo com os seus méritos. 44. Aproveita o dia de hoje o melhor possível. Aqueles que, em vez disso, almejam os aplausos de amanhã não se lembram de que as futuras gerações não serão de modo nenhum diferentes das de hoje, que agora tanto põem na prova a sua paciência, e não menos mortais. De qualquer maneira, importa-te muito a maneira como as línguas da posteridade falem, ou que opiniões sobre ti tenham. 45. Leva-me e atira-me para onde quiseres. Continuarei possuidor da divindade que há dentro de mim, sereno e satisfeito, desde que ela sinta e haja de acordo com a sua constituição. Será que a questão desse momento é que a minha alma fique atormentada com isso e mude para pior, para se tornar numa coisa amedrontada e covarde, suplicante sem espírito? Poderá alguma coisa ter tais consequências? 46. Nada pode acontecer a um homem que não esteja ligado à sua condição de homem, nem a um boi, videira ou pedra, que não pertença à natureza dos bois, videiras ou pedras. Portanto, se todas as coisas só experimentam o que lhes é usual e natural, por que as queixas? A mesma natureza que atua e também deles não te traz nada que não possa suportar. 47. Se estás perturbado por qualquer coisa exterior, o sofrimento não se deve à coisa em si mesma, mas à avaliação que fazes dela. E isto está em teu poder anular em qualquer momento. Se a causa do problema está no teu próprio caráter, trata de alterar os teus princípios. Quem é que te impede? Se é a incapacidade de seguir um curso de ação aparentemente sólido que te está a atormentar, por que não segui-lo em vez de te inquietares? Porque há um obstáculo insuperável no caminho. Nesse caso, não te preocupes. A responsabilidade da inação não é tua. Mas não vale a pena viver com isto por fazer. Então diz um bem-humorado adeus à vida, aceitando a frustração airosamente, e morrendo como qualquer outro homem cujas ações não foram impedidas. 48. Lembra-te de que o teu eu superior se torna invencível quando se recolhe em si mesmo e recusa tranquilamente agir contra a sua vontade, mesmo que tal resistência seja globalmente irracional. E quanto mais, quando a sua decisão é menos 94. Baseada na razão e na circunspecção. Assim, um espírito liberto de paixões é uma verdadeira cidadela. O homem não tem fortaleza mais segura onde procurar refúgio e desafiar qualquer investida. Não entender isto é ignorância. Mas entendê-lo e continuar a não procurar refúgio é de fato um infortúnio. 49. Nunca vás além do sentido das tuas impressões originais. Estas dizem-te que tal e tal pessoa está a falar mal de ti. Foi essa a sua mensagem. Elas não foram mais além, dizendo-te que isso te fez algum mal. Vejo que o meu filho está doente. Os olhos dizem-me isso, mas não me dizem que ele corre perigo de vida. Limita-te sempre às impressões originais.
Se não lhes acrescentares nada da tua palavra, estarás em segurança. Ou, quando muito, acrescenta-lhes apenas o reconhecimento da grande ordem mundial pela qual todas as coisas têm de passar. 50. O pepino é amargo. Deita-o fora. Há roseiras bravas no teu caminho. Desvia-te. Isto chega. Não continues a dizer, por que é que se criaram coisas destas? O estudante da natureza vai rir-se de ti, como um carpinteiro ou um sapateiro se ririam se criticasses as aparas e os restos dos seus trabalhos que viste na oficina. Contudo, eles pelo menos têm onde pôr o lixo, enquanto que a natureza não tem um lugar assim exterior. É este o milagre da obra, que apesar desta autolimitação, ela contudo transmuta em si própria todas as coisas que parecem gastas ou velhas ou inúteis, e remolda-as em novas criações, para que nunca precise de provisões novas do exterior, ou de um lugar onde se desfazer daquelas. O seu próprio espaço, os seus próprios materiais e a sua própria capacidade são-lhe suficientes. 51. Ação dilatória, conversação incoerente, impressões vagas. Uma alma demasiado constrangida interiormente. Uma alma demasiado efusiva exteriormente. Uma vida sem lazeres, evita estas coisas. O martírio, a mutilação, a execração. Como é que estes podem afetar a capacidade do homem para continuar puro, são, moderado, justo? Um homem pode estar junto de uma límpida fonte de água doce e cumulá-la de palavras injuriosas, mas ela continua a jorrar água fresca e sã. Ele pode mesmo conspurcá-la com imundícies e porcarias, mas ela dissolve-as logo e lava-as rapidamente, ficando sem mácula. Como é que havemos de ser, nós próprios, senhores de uma tal fonte perene? Salvaguardando o direito de sermos senhores de nós mesmos em todas as horas do dia, em toda a caridade, simplicidade e modéstia. 52. Sem uma compreensão da natureza do universo, um homem não pode saber onde está. Sem um entendimento dos seus objetivos, ele não pode saber aquilo que é, nem aquilo que o próprio universo é. Se qualquer destas descobertas lhe forem ocultadas, ele também não será capaz de apresentar uma razão para sua própria existência. Então o que é que havemos de pensar de alguém que se preocupa em procurar o aplauso das multidões ululantes que não sabem onde estão nem o que são? Menos 95. 53. Gostarias de receber o louvor de alguém que 3 vezes por hora lança maldições contra si próprio? Ser desagradável para alguém que não é agradável para si próprio. E como é que um homem pode estar contente consigo mesmo, se se arrepende de quase tudo o que faz? 54. Assim como a tua respiração toma parte no ar circundante, deixa também que o teu pensamento tome parte no espírito circundante. Porque há uma força mental que para aquele que a atrai para si mesmo não é menos ubíqua e penetrante do que a atmosfera para aquele que a pode respirar. 55. A maldade geral da humanidade não pode magoar o universo, nem a maldade particular de um homem magoar um semelhante. Ela não magoa ninguém senão o próprio, e esse pode libertar-se disso quando quiser. 56. A vontade do meu vizinho não é mais importante para a minha vontade do que a sua respiração ou a sua carne. O de cada homem tem os seus próprios direitos, independentemente do quanto nós fomos criados uns para os outros. Doutra maneira, o mal do meu vizinho tornar-se-ia o meu mal.
e Deus não quis isto, para que a ruína da minha felicidade não ficasse nas mãos de outrem. 57. Vê-se o sol a derramar-se e a estender-se em todas as direções, e, no entanto, nunca se cansa. Porque este derramamento não é senão uma extensão de si próprio. Os raios de sol, de facto, foram buscar o seu próprio nome a uma palavra que significa estender-se. Para entenderes a propriedade de um raio de sol, observa a luz que ele derrama dentro de uma sala escura através de uma estreita nesga. Ele estende-se para frente em linha reta até encontrar um corpo sólido que lhe bloqueia a passagem para o ar que fica para além dele, e fica aí em repouso, sem deslizar nem desertar. A emissão, bem como a difusão do pensamento devem ser a contrapartida disto, não se cansando, mas simplesmente estendendo-se, não se precipitando violenta ou furiosamente contra os obstáculos que encontra, nem desertando em desespero, mas firmando-se no terreno e iluminando aquilo em que pousa. O insucesso em transmiti-lo é apenas uma autoprivação de luz. 58. Quem teme a morte, ou tem medo de perder todas as sensações, ou então teme novas sensações. Na realidade, tu, ou não sentirás absolutamente nada, e, portanto, nada de mal, ou então, se sentires algumas novas sensações, serás uma nova criatura e portanto não terás deixado de viver. 59. Os homens existem uns para os outros. Portanto, melhora-os ou suporta-os. 60. Uma seta voa de uma maneira, mas o espírito, de outra. Mesmo quando o espírito anda a tactear o caminho cautelosamente e a abordar um problema de todos os ângulos, está a avançar à direita e a dirigir-se ao seu objetivo. Menos 96. 61. Acede ao princípio que rege o espírito do teu vizinho e permite que ele aceda ao teu. Menos 97. Livro 9. 1. A injustiça é pecado. A natureza constituiu os seres racionais para bem deles próprios, para cada um ajudar os seus semelhantes de acordo com seu valor e, de modo nenhum, para os magoar. E infringir a sua vontade é simplesmente pecar contra a mais velha de todas as divindades. A falsidade também é pecado, e contra a mesma deusa. Porque a natureza é a natureza da própria existência. E a existência implica o parentesco de todos os seres criados. Verdade não é senão um outro nome da natureza, a criadora original de todas as coisas verdadeiras. Assim, uma mentira propositada é pecado porque a fraude é um acto de injustiça. Uma mentira involuntária é também pecado porque é uma nota dissonante na harmonia da natureza e cria a desordem sediciosa num universo organizado. Porque sediciosa é, de facto, quando um homem se deixa levar, mesmo que involuntariamente, para uma posição contrária à verdade, vendo que ele descurou de tal maneira as faculdades que a natureza lhe deu que já não consegue distinguir o falso do verdadeiro. É também pecado buscar o prazer, como um bem, e evitar a dor, como um mal. Isto resulta necessariamente em queixas de que a natureza é injusta nas recompensas que atribui ao vício e à virtude, porque são os maus que muitas vezes gozam os prazeres e os meios de os obter, enquanto que o sofrimento e aquilo que provoca o sofrimento caem sobre a cabeça dos bons. Além disso, se um homem teme a dor, teme uma coisa que acontece e que tem de ser parte da ordem estabelecida das coisas, e isto é, em si mesmo, um pecado. Se ele se entrega à busca do prazer, nenhum acto de injustiça o deterá, o que também é manifestamente pecaminoso.
Não, se a natureza, ela própria, não faz a distinção, e se a fizesse não teria criado a dor e o prazer lado a lado. Compete àqueles que queiram seguir os seus passos serem da mesma opinião e mostrar a mesma indiferença. Portanto, quem não encara com igual despreocupação a dor ou o prazer, a morte ou a vida, a fama ou a desonra, todos eles empregados pela natureza sem qualquer parcialidade, comete, evidentemente, um pecado. E ao dizer que a natureza os emprega imparcialmente, quero dizer que cada geração sucessiva de coisas criadas passa igualmente, e à vez, pelas mesmas experiências. Porque isto é o resultado do impulso inicial que no princípio levou à providência, tirando certos germens de existências futuras e dotando-os de poderes produtivos de auto-realização, de mutação e de sucessão, a progredir desde o início do universo até ao atual sistema organizado. 2. Um homem de sentimentos mais apurados teria dito adeus ao mundo sem nunca experimentar a sua falsidade, a sua duplicidade, o seu luxo e orgulho. Mas agora que tudo isto já foi experimentado à saciedade, o caminho seguinte devia ser acabar com a vida daqui para frente. Ou estás realmente decidido a continuar a viver no meio da iniquidade, e a experiência ainda não te convenceu a fugir desta pestilência? Porque a infecção do espírito é uma pestilência muito mais grave do que qualquer insalubridade ou desordem na atmosfera que nos índice -98 rodeia. Enquanto animais, uma ataca as nossas vidas, mas enquanto homens, a outra ataca a nossa humanidade. 3. Não desprezes a morte. Sorri, antes, a sua chegada. Ela está entre as coisas que a natureza quer. Tal como a juventude e a velhice, como o crescimento e a maturidade, como o aparecimento dos dentes, da barba e dos cabelos brancos, como a concepção, a gravidez e o parto. Tal como todos os outros processos naturais que as estações da vida nos trazem, assim é a nossa dissolução. Portanto, nunca um homem sensato deve encarar a morte com ligeireza, com impaciência ou com desdém. Deve esperar por ela apenas como mais um dos processos da natureza. Tal como esperas a saída do bebê do ventre da tua mulher, espera também a hora em que a pequena alma deslize para fora do seu invólucro. Mas se o teu coração prefere um consolo mais simples, não há melhor refrigério face à morte do que pensar na natureza das coisas que vais deixar e nos personagens com que já não terás de te misturar. Não que devas achar estes prejudiciais. O teu dever é, antes, o de cuidar deles e tolerá-los com brandura. Contudo, nunca te esqueças de que estás a despedir-te de homens com outros princípios totalmente diferentes. Se alguma coisa te pode deter e amarrar-te à vida é a oportunidade de convívio com espíritos aparentados. Mas quando pensas no enfado de uma existência em companhia tão dissonante, exclamas, vem depressa, morte, para que também eu não acabe por me esquecer de mim mesmo. 4. O pecador peca contra si mesmo. O transgressor transgride contra si mesmo, e torna-se pior pelas suas próprias ações. 5. Um homem não peca só por ação, mas muitas vezes por omissão. 6. Basta que a tua opinião de hoje seja fundada na convicção, a tua ação de hoje, no altruísmo, e a tua disposição de hoje, na satisfação com o que te acontece vindo do exterior. 7. Apaga a fantasia. Refreia os instintos. Esfria o desejo. Deixa a razão soberana governar. 8. Um princípio vital único é distribuído por todas as criaturas irracionais e um princípio espiritual único pelas racionais.
Tal como uma única terra dá forma a todas as coisas terrenas, e tal como todos nós, que temos olhos e respiramos, vemos a mesma luz e respiramos o mesmo ar. 9. Todas as coisas que partilham um mesmo elemento tendem a procurar os da sua própria espécie. As coisas terrenas são atraídas para a terra, as coisas aquosas fluem umas para as outras, e o mesmo se passa com as coisas etéreas, daí a necessidade das barreiras que as mantêm separadas à força. A tendência das chamas é subir para o céu por causa do fogo elemental, mesmo. Menos 99. Aqui embaixo, elas são tão ávidas da companhia dos da sua espécie que qualquer tipo de matéria, desde que razoavelmente seca, inflama com facilidade, uma vez que há apenas um pequeno número dos seus ingredientes que resiste ao fogo. Da mesma maneira, portanto, todas as porções do Espírito Universal são atraídas umas para as outras. Mais fortemente ainda, na verdade, porque, sendo superiores na escala da criação, a sua avidez em se misturarem e combinarem com as suas afins, é proporcionalmente mais ativa. Este instinto de união revela-se, no seu primeiro estágio, entre as criaturas sem razão, quando vemos as abelhas a enxamear, o gado a reunir-se em rebanho, as aves fazendo colônias de ninhos, e os casais a acasalarem. Porque neles, a alma já emergiu, e em tais formas de vida relativamente superiores como as delas, o desejo de união encontra-se num nível de intensidade que não está presente nas pedras ou nos paus. Quando chegamos aos seres racionais, há associações políticas, camaradagens, vida familiar, reuniões públicas e, em tempo de guerra, tratados e armistícios. E entre as espécies ainda mais elevadas existe mesmo uma dimensão de unidade entre os corpos muito afastados uns dos outros, como, por exemplo, entre as estrelas. Assim, a subida na escala da criação pode induzir sentimentos de simpatia mesmo onde não há proximidade. Contudo, vê agora o que acontece. Só nós, seres inteligentes, é que esquecemos este ardor mútuo de unidade. Só entre nós se não veem as correntes a convergir. Porém, embora o homem possa fugir quando quer, ele é apanhado e fica bem seguro. A natureza é forte demais para ele. Repara bem e verás. Mais depressa encontrarás um fragmento de terra não relacionado com o resto do que um homem que não tenha um laço qualquer com os seus semelhantes. 10. Todas as coisas dão fruto. O homem, Deus, todo o universo, cada qual na sua estação própria. Não importa que a expressão, no seu uso comum, se restrinja às videiras e outras do gênero. Também a razão dá frutos, tanto para si própria, como para o mundo, porque dela vem uma colheita de coisas boas, todas com a marca da razão. 11. Ensina-os melhor, se puderes. Se não, lembra-te de que a generosidade foi-te dada para momentos como estes. Os próprios deuses mostram generosidade para com homens assim. E às vezes são tão indulgentes que os ajudam mesmo nos seus esforços para manter a saúde, a riqueza ou a reputação. Isto podias tu fazer também. Quem é que te impede? 12. Trabalha muito, tu mesmo, mas não como se estivesses a ser uma vítima, e também não com qualquer desejo de simpatia ou admiração. Deseja apenas uma coisa: que tanto as tuas ações como a tua inação sejam dignas de um cidadão dotado de razão. 13. Hoje deixei todas as minhas perplexidades. Ou melhor, tirei-as de dentro de mim, porque elas não estavam fora, mas dentro. Elas estavam dentro da minha própria perspectiva. Menos 100. 14.
Na experiência tudo é banal, fugaz na duração, sórdido no conteúdo. E, em todos os aspectos, o mesmo que gerações já mortas e enterradas acharam que era. 15. Os factos estão totalmente fora dos nossos domínios. Eles são o que são, e nada mais. Não sabem nada sobre si próprios, nem formulam juízos sobre si próprios. Então o que é que faz o julgamento? A nossa própria guia e soberana, a razão. 16. Um ser racional e social não é afetado em si mesmo, nem para melhor nem para pior, pelos seus sentimentos, mas pela sua vontade. Assim como o seu comportamento exterior, bom ou mau, é produto da vontade e não dos sentimentos. 17. Para a pedra que se atira, não há mais mal em cair do que em subir ao ar. 18. Penetra bem fundo no mais íntimo dos seus espíritos e verás que tipo de críticos tu temes e em que medida são capazes de se criticar a si próprios. 19. Todas as coisas estão em processo de mudança. Tu próprio estás em incessante transformação e deterioração em algumas das tuas partes, e o mesmo se passa com todo o universo. 20. Deixa ficar as más ações dos outros onde elas estão. 21. Na interrupção de uma atividade, ou na descontinuação e como que morte de um impulso, ou de uma opinião, não há mal. Recorda as fases do teu próprio crescimento. Infância, meninice, juventude, velhice. Cada mudança, ela própria, uma espécie de morte. E isso foi assim tão assustador. Ou olha para as vidas que viveste com teu avô e depois com a tua mãe e depois com teu pai. Registra as numerosas diferenças e mudanças e descontinuações que houve nesses tempos e pergunta-te, foram assim tão assustadoras? Também não são, portanto, a cessação, a interrupção, a mudança da própria vida. 22. O teu espírito, o espírito do universo, o espírito do teu vizinho, dispõe-te a explorá-los todos. O teu próprio, para que possas moldá-lo à justiça. O do universo, para que possas rememorar aquilo de que tu és uma parte. O do teu vizinho, para que possas perceber se ele está informado de ignorância ou de conhecimento, e, também, para reconheceres que ele está ligado a ti próprio. 23. Como unidade que tu próprio és, tu ajudas a completar o todo social. E da mesma maneira, portanto, todos os teus actos devem contribuir para completar a vida social. Qualquer acto que não esteja relacionado direta ou remotamente com este objetivo social desarticula essa vida e destrói a sua unidade. É 1. Menos 101. Acto tão cismático como quando qualquer cidadão de uma comunidade faz todo o possível para se dissociar do acordo geral. 24. Querelas infantis, jogos infantis, sopros insignificantes que sustentam cadáveres. Ora, os fantasmas de Homero são claramente mais reais. 25. Primeiro alcança a natureza e qualidade da causa primeira, separa da matéria a que ela deu forma e estuda-a. Depois determina a possível duração dos seus efeitos. 26. Os infortúnios que tu tiveste de suportar são inúmeros, porque não te bastou deixar a razão, tua guia e mestra, fazer o seu trabalho natural. Vamos lá, acabemos com isto. 27.
Quando os que te rodeiam estão a dar vazão às suas críticas ou maldades para contigo, ou erguendo qualquer outro tipo de clamores injuriosos, aproxima-te e penetra nas suas almas para ver que espécie de homens eles são. Encontrarás muito poucas razões para os teus dolorosos esforços em conquistar a sua boa opinião. Mesmo assim, continua a ser teu dever tratá-los generosamente, porque a natureza fê-los para serem teus amigos, e mesmo os deuses dão-lhes todo tipo de ajuda, em sonhos, e em oráculos, para obterem os fins para que os seus corações estão dispostos. 28. Para cima e para baixo, 66 de idade em idade, os ciclos do universo seguem os seus cursos imutáveis. Pode ser que o espírito mundo queira cada acontecimento separado, em sucessão, e se assim é, aceita então as consequências. Ou, talvez tivesse havido apenas um primitivo acto de vontade, do qual tudo o mais é a sequência, sendo todos os acontecimentos o germen de outros. Dizendo de outra maneira, as coisas ou são unidades isoladas, ou formam um todo inseparável. Se esse todo é Deus, então tudo está bem, mas se é acaso sem objetivo, pelo menos não tens de andar também a esmo. Em breve a terra cobrir-nos-á a todos. Depois, a seu tempo, a terra também mudará. Mais tarde, o que resulta desta mudança mudará também, por sua vez, incessantemente, e assim tudo tomará de novo, e por sua vez, o seu lugar, até o fim do mundo. Deixar o espírito repisar nestas vagas giratórias de mudança e transformação é conhecer um desprezo por todas as coisas mortais. 29. A causa primeira é como um rio numa inundação, leva tudo consigo. Que ignóbeis são os pequenos homens que brincam a política e se convencem de que estão a agir dentro do espírito da filosofia. Crianças que nem sabem assoar o nariz. E então tu, que és um homem. Ora, faz o que a natureza te está a pedir no momento. Trata disso quando a oportunidade se te oferece e não olhes à volta a ver se estás a ser observado. Mas não contes com a comunidade ideal de Platão. Contenta-te mesmo com uma banal diligência que acaba bem, e não consideres o resultado como um sucesso insignificante. Porque quem é que pode ter a esperança de alterar as convicções dos homens? E sem mudança de -102. Convicções. O que é que pode haver senão sujeição ressentida e concordância fingida? Oh, sim, continua agora a falar-me de Alexandre e Filipe, e de Demétrio de Faleron. 67. Se esses homens compreenderam, na verdade, a vontade da natureza e se instruíram no sentido de a seguir, é com eles. Mas se tudo não passou de um papel teatral que eles estavam a desempenhar, nenhum tribunal me condenou a imitar o seu exemplo. A filosofia é uma ocupação modesta, tudo simplicidade e tratamento sério. Nunca tentes seduzir-me para o pretensiosismo solene. 30. Olha do alto os inúmeros rebanhos de humanos com as suas misteriosas cerimônias, as suas variadas navegações nas tempestades e na calmia, e todo o xadrez das suas idas e vindas e ajuntamentos. Continua, depois, a considerar a vida das gerações passadas, e depois a vida daqueles que ainda estão para vir, e, até no presente, a dos rebanhos dos selvagens longínquos. Em resumo, reflete sobre as multidões que ignoram mesmo o teu nome. Quantos mais o terão esquecido rapidamente? Quantos, talvez agora a elogiar-te, não te irão injuriar muito em breve, e que, portanto, a memória, a glória e tudo o mais junto são coisas de nenhum valor. 31.
Quando assediado do exterior pelas circunstâncias, deixa-te ficar imperturbável. Quando instigado do interior para a ação, sê justo e imparcial. Em suma, deixa que tanto a vontade como a ação resultem em comportamento que seja social e cumpra a lei do teu ser. 32. Muitas das ansiedades que te perturbam são supérfluas. Sendo apenas criações da tua imaginação, podes ver-te livre delas e expandir-te para uma região mais ampla, deixando o pensamento varrer todo o universo, contemplando os ilimitados campos da eternidade, notando a rapidez da mudança em cada coisa criada, e contrastando o breve espaço de tempo entre um nascimento e a dissolução com as infindáveis eternidades que precedem um e o infinito que se segue a outra. 33. Um instante apenas, tudo isto que agora tens diante dos olhos terá já desaparecido. Aqueles que testemunham a sua passagem seguirão o mesmo caminho pouco depois. E então que escolha haverá para fazer entre o avô mais velho e o bebê que morre no seu berço? 34. Observa os instintos que guiam estes homens, os fins por que lutam, os fundamentos dos seus gostos e valorização das coisas. Em resumo, retrata as suas almas postas a nu. E contudo, eles imaginam que os seus elogios ou as suas críticas podem ajudar ou prejudicar. Que presunção! 35. A perda não é mais do que uma mudança, e a mudança é o deleite da natureza. Desde o princípio do mundo, as coisas foram ordenadas a seu mando, exatamente da mesma maneira que o são hoje, e como outras coisas semelhantes serão ordenadas até o fim dos tempos. Como é que podes então? Menos 103. Dizer que tudo está errado e sempre assim ficará, que nenhum poder entre todos os deuses do céu pode servir para o corrigir, e que o mundo está condenado a uma servidão de mal e sem fim. 36. A substância de todos nós está condenada à deterioração, a umidade e o barro, os ossos e a fetidez. O nosso precioso mármore não é senão uma calosidade da terra, o nosso ouro e prata o seu sedimento, os nossos trajós, pedaços de cabelo, a nossa púrpura, sangue de peixe. E assim com todas as outras coisas. Assim também o próprio sopro das nossas vidas, sempre a passar, como ele faz, deste para aquele. 37. Basta desta forma de vida tão miserável, deste eterno resmungar, desta palhaçada. Por que é que te has de incomodar desta maneira? Nada sem precedentes está a acontecer. Então, o que é que te perturba? A forma. Olha bem para ela. A matéria. Olha bem, também. Para além da forma e da matéria, não há mais nada. Mesmo a esta hora tardia, dispõe-te a tornar-te um homem mais simples e melhor perante os deuses. Para dominar essa lição, 3 anos são mesmo que 100. 38. Se ele pecou, o mal é dele. Mas, se calhar, afinal não pecou. 39. As coisas ou devem ter a sua origem numa única fonte inteligente, e caírem todas no seu lugar para formarem como que um corpo único, e neste caso nenhuma das partes se deve queixar daquilo que acontece para o bem do todo, ou então o mundo não passa de átomos com as suas confusas associações e dispersões.